Irmãos, bom dia. Nós estamos nessa manhã começando a nossa escola bíblica dominical. Eu queria compartilhar com vocês de maneira bastante objetiva o texto de 1 Reis, capítulo 5, verso de número 4. Nós encontramos lá assim o texto: Porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Observe que o texto ele fala de um tempo de paz no reinado de Salomão. E é um período em que ele vai construir o templo, que ele vai fazer algumas reformas, algumas mudanças no seu reino, na nação de Israel, que não foram possíveis ser feitas através de Davi. É um tempo de crescimento. E com esse pensamento em mente, nós queremos fazer a seguinte reflexão: qual é o tempo de crescer? Porque muitas vezes a gente se pergunta, será que é o momento de investir? Será que é o momento de crescer? E saber esse momento é extremamente importante para a gente agir de forma correta. Então hoje nós vamos identificar qual é o tempo de crescer. O texto diz que é um tempo de paz. Então essa é a primeira evidência de que é um tempo para se crescer. É quando há paz ao nosso redor. Não falo daquela paz interior que a gente tem a todo tempo em Cristo, mas eu falo daquela paz social, quando há aquele ambiente de paz ao no nosso entorno. Então a Bíblia fala que há esses momentos de descanso, momento de refrigério, e Salomão está dizendo: olha, eu estou vivendo um momento de paz, de descanso, não há inimigos. Então é um tempo de crescer, quando você perceber que esse momento está acontecendo ao seu redor. Em Atos capítulo 9, versículo de número 31, nós encontramos que a igreja da Judéia, que até então era tão perseguida, era tão batida pelas dificuldades, mas em dado momento eles começam a ter um ambiente favorável para o crescimento. E diz assim em Atos 9, versículo 31, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, o momento para crescer, a primeira evidência de que é um momento para crescer é que é um tempo de paz, porque em tempos de guerra não há ambiente para você construir nada. Por isso, quando houver a paz, você coloque o projeto seu em prática. Quando houver aquele momento em que você perceber que no seu entorno há um ambiente de paz, comece a crescer, comece a progredir. Não somente isso, além de haver paz ao seu redor, é quando você perceber que os inimigos estão impotentes. Nos dias de Salomão, todos os inimigos de Israel haviam sido subjugados: filisteus, sedomitas, moabitas, amonitas, o próprio Egito. Então não havia inimigos perturbando. Então há momentos em que o inimigo ele é impedido de nos incomodar. A gente observa que o ministério de Jesus ele começa depois da tentação, naquele momento que ele passa pelo deserto, que o diabo vem tentá-lo, e a Bíblia diz que em Mateus 4,11 que o diabo, depois de tentar Jesus, ele é repreendido por Jesus e ele se afasta por um tempo do ministério de Jesus, dando a Jesus toda a condição de desenvolver o seu ministério. Então, quando as barreiras são vencidas, quando os inimigos são subjugados, é o momento de você começar a realizar, começar a fazer, começar a crescer. Algumas coisas começam a acontecer e você precisa estar atento. E este é o momento, quando você perceber que aquelas barreiras que impediam você de prosseguir foram removidas do seu caminho. É Deus subjugando os seus inimigos, para que você possa ter eficácia no seu ministério. A gente vê no ministério de Paulo quantas vezes os judeus se opunham ao ministério dele, mas em dado momento Deus abria uma porta para ele. Ele diz muitas vezes: olha, eu abri uma porta grande e oportuna para você, então você vai em frente. Quando ele está em Corinto, por exemplo, ele começa o seu ministério na sinagoga dos judeus, mas os judeus começam a tumultuar, e a Bíblia diz que ele abre o ministério dele uma casa vizinha àquela sinagoga, e aí os gentios passam a frequentar, a igreja começa a crescer. Então muitas vezes os inimigos que o próprio diabo levanta para nos perturbar, Deus faz com que eles sejam retirados do nosso caminho, para que nós possamos
crescer. Essa é uma segunda evidência. Quando os inimigos estão impotentes, é hora de você crescer. Uma terceira e última circunstância que aparece nesse texto e que mostra que é o momento de crescer é quando Salomão diz assim, ó, não há nenhuma calamidade, não há nenhum mal acontecendo, não existia nenhuma seca, nenhuma fome, então não existia nenhum fator natural que era desfavorável. Então essa é a terceira evidência que é um tempo de crescer. É quando as circunstâncias naturais são favoráveis. E você tem que aproveitar o vento soprando a seu favor. Nos faz lembrar a experiência de José no Egito, quando ele experimenta aqueles 7 anos de prosperidade nas plantações, muita chuva, um tempo favorável para a colheita de cereais. E o que ele faz? Ele armazena, ele coloca toda aquela produção em grandes armazéns, porque é o momento de crescer, é o momento de prosperar. Havia chuva, havia prosperidade, a terra estava dando com fartura. Então você tem que perceber as circunstâncias naturais que estão ao seu redor, o que a natureza está indicando para você. E você precisa aproveitar essa oportunidade que está chegando para você. Você não pode ignorar isso. É hora de estudar, é hora de trabalhar, é hora de realizar. No livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, lá nós encontramos a seguinte orientação. Tudo quanto vier à tua mão, faça conforme as suas forças. Então, se está chegando a você, se a oportunidade está surgindo, se os fatores naturais, se o ambiente está favorecendo, é hora de você estudar, é hora de você trabalhar, é hora de você realizar, é hora de você crescer. Aproveite as condições favoráveis desse momento. Em João capítulo 9, verso 4, Jesus diz assim, olha, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite que ninguém pode trabalhar. Então, se é dia, se o tempo está favorável para você, se as circunstâncias estão soprando a seu favor, é hora de você crescer, é hora de você prosperar, tá? Não perca a oportunidade, vá em frente, cresça, Deus te abençoe. Então essa é a nossa breve reflexão da nossa escola bíblica de hoje. Então fique na paz e que Deus